Falando de Atletismo, na Unijuí FM. Hoje mais um Falando de Atletismo, né? Como sempre, né? Quem assistir pelo rádio, né? Ótimo, né? Quem vai assistir depois pelas redes sociais da Unijuí, né? Curtir, compartilhar sempre. Tá, pessoal? Essa semana muitas notícias, né? Teve campeonato gaúcho de atletismo sub-14 lá em Santa Cruz do Sul, com a participação de muitos atletas, né, do atletismo gaúcho. A competição foi vencida pela equipe de Ivoti. Em segundo lugar ficou a NR Adidas e em terceiro lugar a Sojipa. Né? Os grandes destaques da NR Atletismo foram o Marco Antônio Bagete Bordignon, né? E o atleta Samuel, né? Que fizeram um grande campeonato, né? Muitas medalhas, né? O Marco Antônio fez 4 medalhas de ouro, né? O Samuel fez 3 medalhas de ouro. O outro atleta que foi muito bem também foi o Leonardo Ramastron, né? Que fez 2 medalhas de ouro. Né? Atleta que é daqui de Juí, o Marco Antônio Bagete é de Ajuricaba e o Samuel é de Vila Nova do Sul. Né? Com esse resultado, a competição fica por equipes, né? No estadual fica bem embolada, né? A Sojipa está com 46 pontos, a NR está em segundo lugar com 45 e o INH, se não me engano, ficou com 36 pontos, né? Ou seja, está tudo embolado, né? Agora vai tudo se decidir no Campeonato Gaúcho Sub-10 e Sub-12, que acontece lá em Lajeado, na pista de atletismo da cidade de Lajeado. Esse final de semana também teve algumas corridas bem importantes, né? Uma delas foi a Live Run em Porto Alegre, no domingo pela manhã. Teve um atleta da NR que foi muito bem, a Gabriela Bender, venceu os 10 quilômetros. Né? No sábado à noite teve o Poa Night Run, né? Que foi amplamente dominado pelos atletas da NR, né? Nos 10 quilômetros o atleta Gustavo venceu. Né? O terceiro colocado foi um atleta aqui da Unijuí, né? Que foi acadêmico do curso de Educação Física, o Eduardo Dalabrida, ali da Juricaba. Nos 5 quilômetros, né, também foram atletas da NR que venceram a prova. O segundo colocado foi um atleta aqui da cidade de Juí, né, aluno do curso de Educação Física da Unijuí, o Alex Ramos. Né? Também no feminino, a NR venceu, né, com a atleta Isadora Halbert, que é vice-campeã brasileira dos 5.000 metros, né? Ela venceu a prova dos 5 km, fez uma marca muito forte, se não me engano, 17,53, se não me engano, foi a marca que ela fez, uma marca bem forte para ela, que é jovem, né? Tem apenas 16 anos, né? Uma marca muito forte que ela fez. Também tivemos corridas em Uruguaiana, né? Tivemos corridas também em Santana do Livramento, né? Rodeio Bonito teve corrida também, foi um final de semana que teve muitas provas de atletismo pelo Rio Grande do Sul. Né? Sempre esse programa é para os nossos patrocinadores, né? Cadiles Esportes, IOI e Juí. Também a Overtake Store, Run and Sports e Movies, indústria de suplementos. Falando de Atletismo, na Unijuí FM. Bom, agora no Falando de Atletismo, uma entrevista bem importante para o atletismo brasileiro, né, com o presidente da Federação Paulista de Atletismo, seu Joel de Oliveira. Primeiramente, presidente, queria lhe agradecer pela presença. Tá? Imagina a quantidade de demandas que o atletismo paulista tem, que estão sob sua responsabilidade aí, né? E eu sei que o tempo é algo muito valioso para o senhor. Queria lhe dar boas-vindas ao nosso programa aqui, que é um programa que ele foi feito para a gente democratizar o acesso ao atletismo, as pessoas aqui da região conhecerem o que é a modalidade. E vou falar um pouquinho de mim agora. Quando eu fundei a NR em 2019, eu pensei assim, eu tenho que ver alguma equipe
para mim me basear lá como é que eu vou começar uma entidade de atletismo, né? E a equipe que eu fui olhar foi a Orcamp, né? Lá de Campinas. Depois eu tive a oportunidade, presidente, de ir conhecer a Orcamp e ver como é que é todo o sistema de treinamento lá, conhecer a sede. E eu sempre brinco com todo mundo, né? Que a NR é uma mini Orcamp, né? Então a gente tá e até esse ano teve competições, né, que a gente ganhou da Orcamp, né, lá na Copa Brasil, né, ganhamos de um atleta da Orcamp lá, depois do Campeonato Brasileiro a Orcamp nos ganhou, entendeu? Então a gente tá no caminho certo, né, e eu sempre digo, né, tu não precisa inventar a roda, né, presidente, tu tem que olhar aqueles projetos que deram certo e, não digo copiar, mas tentar trazer as boas ideias do projeto. Presidente, boa tarde, prazer ter o senhor aqui. Queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente, né? Como é que o senhor veio pro atletismo, como é que começou o atletismo na sua vida? Claro, boa tarde, um prazer enorme estar aqui contigo, falando para a sua audiência super qualificada. Um prazer para a gente falar disso que a gente ama tanto, que é o atletismo. Realmente você teve uma excelente referência. A Orcamp é uma afiliada nossa muito importante. É uma de nossas principais equipes, faz um trabalho incrível de iniciação, formação, rendimento e alto rendimento, né? E sempre com uma visão de atendimento 360 graus dos seus participantes, né? Então, eles cuidam da parte esportiva, mas também cuidam da parte educacional, da parte social e da parte socioemocional dos seus participantes, e por isso são referência nacional, né? Além disso, eles têm um DNA na competição, entendeu? Então é uma coisa importante ter essa referência para se construir um trabalho de atletismo, né? Bom, eu comecei o atletismo quando eu tinha 15 anos de idade. Fazem 29 anos que eu estou nessa modalidade maravilhosa que eu amo de paixão. Eu comecei de uma maneira assim, um pouco diferente do tradicional. A maioria das pessoas da minha geração conheceram o atletismo na escola, né, na época de competições escolares. Eu fui quase isso. Eu conheci o atletismo na época da escola, porém eu era praticante de voleibol no time da minha escola. E eu era muito ruim de vôlei, mas eu tinha uma característica diferente. Naquela idade ali de 14, 15 anos, os adolescentes não são tão fortes, têm dificuldade de fazer um saque por cima. E eu tinha facilidade. O meu único problema é que eu não tinha controle da força. Então, quando eu batia na bola, ela sempre passava da quadra e caía do outro lado de tão longe que ela ia. O professor percebeu isso e sugeriu que eu fizesse atletismo com um professor que tinha um trabalho na cidade onde eu estudava, né? Eu não sou paulista de nascimento, eu sou sul-mato-grossense, nasci numa cidade chamada Ladário, e eu estudava numa cidade vizinha chamada Corumbá. E lá em Corumbá tinha um trabalho de atletismo patrocinado pela Prefeitura Municipal. Fui lá, orientado pelo meu professor da escola, e conheci o atletismo ali. A partir disso, já são 29 anos. Fui 20 anos atleta de alto rendimento. Comecei a treinar lá em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, com o professor Davi do Rosário, em 1996. 2 meses depois eu já estava representando a cidade em competições estaduais. 1 ano depois eu estava representando o estado em competições nacionais. E pouco tempo depois eu vim para o estado de São Paulo para continuar a fazer atletismo numa equipe de rendimento. E aí de lá para cá foram 20 anos como atleta de alto rendimento, de 1996 a 2015. E de 2015 até hoje eu passei a atuar na gestão. E qual é que era a modalidade? Minha prova principal era o arremesso do peso,
e minha prova secundária, o lançamento do disco. O, Arremessei peso aí durante muitos anos. o senhor sabe que a gente fez agora, faz poucos dias, uma campeã brasileira no arremesso do peso. Que maravilha, hein? Né? Campeã brasileira Bom demais, estudantil, e eu descobri ela numa competição aqui em 2022, aqui em Juí. Ela é de uma cidade do interior aqui do Rio Grande do Sul, do norte do Rio Grande do Sul, e eu estava ali assistindo, eram os Jogos Estudantis do Rio Grande do Sul. Era a final regional aqui, que foi aqui em Juí. E eu estava assistindo ela ali, né? E ela realmente era muito forte, a menina, né? E ela ganhou a competição e eu disse assim, olha, tu tem um baita potencial, né? Quem sabe tu vem para treinar na NR, né? E isso eu acho que era setembro, por aí, agosto, setembro. E no outro ano, em 2023, ela começou a fazer atletismo com a gente, né? Essa menina, ela tem, se não me engano, ela tem 17 anos. Ela até no Troféu Brasil, ela ficou em 8º lugar, para o senhor ter ideia. Uau! Ela é campeã Uma gaúcha grande atleta, adulta, já. sub-20 e sub-18. Nossa, jovem, hein? No arremesso do Isso peso. isso é um grande indicativo de potencial de sucesso, né? Geralmente os atletas mais destacados, eles se destacam antes da sua categoria principal. Isso aí é uma premissa bem interessante. Você pode ver, a maioria dos grandes atletas, tanto do Brasil quanto do mundo, eles são destaques de sua categoria e de 2 categorias acima. Né? Então, ela ser campeã sub-18, sub-20 e adulto, quer dizer que ela tem um potencial enorme. Parabéns. Nós aqui, o senhor falou da Orcamp ali, da questão educacional, né? A Unijuí aqui, que é a da rádio, é uma universidade, né? E ela nos dá 2 bolsas de estudos por ano para os nossos atletas fazerem faculdade, né? Hoje a NR está com 9 atletas fazendo faculdade com bolsa de 100%. Que legal, isso é um grande resultado, hein? E é importante você citar isso, porque a gente precisa, enquanto modalidade, contabilizar não apenas os resultados esportivos. São muito importantes, sem dúvida. Mas a gente também precisa contabilizar os resultados sociais, porque o esporte de rendimento tem esse potencial, né? Primeiro, de abrir portas, né? Oportunidades que muitos jovens não teriam se não fosse o esporte de rendimento. Segundo, o empoderamento, né? Quando você pega uma pessoa com uma situação mais humilde financeira, é importante que você a empodere, que ela sinta que ela pode. Senão não tem como essa pessoa evoluir. Né? E o atletismo proporciona muito esse empoderamento, né? Porque é um esporte individual, é um esporte que a lógica dele é a lógica do aperfeiçoamento pessoal. Do mérito, e a pessoa, né, leva pessoal, para a né? vida dela. Né? Porque assim, por exemplo, se você pegar um esporte de luta, a vitória, ela é naquele momento do combate. Ela pode se dar pela questão física ou tática ou uma combinação de ambas. O atletismo não. O atletismo tem 3 tipos de disputa. A disputa direta, que é quando, por exemplo, eu e você vamos lá correr, quem chegar primeiro ganha. Tem a disputa indireta, que é a disputa do ranking. Você aí no Rio Grande do Sul arremessa, eu aqui em São Paulo arremessamos e indiretamente a gente compete. Você faz 16 metros aí, eu faço 15 aqui, você está na minha frente num ranking que a gente vai estar participando. E a terceira forma de disputa, que é a forma que mais movimenta o atletismo no mundo, é a do desenvolvimento pessoal, que é quando o atleta faz uma participação buscando o seu PB. É isso que leva milhões de pessoas no mundo, por exemplo, a participar das corridas de rua, corrida de montanha, cross country, trail running. É o fazer o melhor de si mesmo. Né? Então, essa forma de disputa, ela é uma forma de disputa importantíssima. Tanto é que quando você olha numa competição internacional, está marcado lá, né? O SB,
né, que é o melhor do ano, e o PB, E o PB. que é o melhor da vida. Né? E essa disputa, ela é a que mais movimenta esportivamente no mundo. Viu, presidente Joel, tem uma coisa assim que eu sempre falo para os atletas assim que é o maior adversário que um atleta tem é ele mesmo, né? E eu sempre digo para as crianças assim, ó, principalmente que são da base, né? Ali do sub-10, sub-12, sub-14, diz, ó, você tem que comprar um caderninho e toda vez que vocês disputarem um campeonato, vocês anotam lá a marca que vocês fizeram, como é que estava o clima, a temperatura, a prova que foi, para vocês verem a evolução que vocês estão tendo no esporte, né? E é sempre isso que eu digo, né? Que o legal do atletismo é isso, ele premia aquele atleta mais dedicado, né? Aquele atleta que se treinou melhor, que fez tudo que o treinador disse que era para fazer, que descansou, se alimentou direito, entendeu? Ele é um esporte que ele, não digo que não tenha sorte, né? Claro que tem sorte, né? Mas ele é muito mais dedicação, né? Ele premia o mais dedicado. Eu tenho meus cadernos até hoje. É legal você falar Tem os disso aí. cadernos? Tenho. Meus cadernos têm treino por treino, exercício por exercício, a sensação que eu tive em alguns dos treinos, porque isso também é importante, é você registrar qual foi a sua sensação em determinadas exercícios, dinâmicas, etc. O desempenho nas competições e quais foram as sensações que eu tive nesses dias de competições. Então eu tenho isso anotado carga por carga, dia por dia. Porque o treinamento ele é uma construção. Né? E essa construção, diferente de uma construção comum, imagine que você está construindo um muro, só que cada tijolo só pode ser colocado numa posição. Não pode ser colocado em outra, porque cada tijolo é um diferente do outro. Se você deixa de colocar aquele tijolo naquele lugar, que seria quando você perde uma sessão de treino, você não compensa com outra sessão de treino. Você tem uma perca ali, pequena, mas tem. Entendeu? Então, o treinamento bem sucedido é aquele onde a gente consegue ser o mais rigoroso possível no cumprimento da programação. É aí que você consegue definir o verdadeiro sucesso esportivo. Muitos atletas não evoluem porque às vezes ele negligencia algumas coisas do treinamento e essas coisas vão faltar, porque são essas pequenas defasagens que vão te dificultando de chegar. Por exemplo, o atleta que não se prepara bem na parte de fortalecimento do posterior, quando chega lá naquele período de treinamento que exige muito do posterior, geralmente ele vai lesionar. Vai lesionar porque ele não estava preparado para aquilo, e aí o tempo que ele vai passar lesionado, se recuperando, é um período que ele deixa de avançar. Né? Então, o treinamento de atletismo, ele é essa construção onde você não troca nem substitui peças. Né? Então, ao final de um processo de treinamento, um atleta que avançou de verdade, é como se você fosse olhar um muro que não tem buracos, ou que tem pouquíssimos buracos. E o muro, né, simbolicamente falando, daquele atleta que não chegou, você vai olhar, ele é cheio de grandes buracos, de períodos que ele falhou, que ele não fez, exercício que não fez, dia que ele faltou, descanso que ele não executou, né, alimentação que ele não atendeu, porque tudo isso conta. O treinamento ele também não é só o período onde eu vou lá fazer o esforço físico. Claro. O descanso é treinamento, o sono é treinamento, o alongamento é treinamento, tudo faz parte da preparação, né? Presidente, até aproveitando, pegando esse gancho do senhor pela sua experiência no atletismo brasileiro, né? Qual é a avaliação que o senhor faz atual do atletismo brasileiro? Olha, nós estamos num momento muito interessante. Nós temos muitos atletas em nível mundial, mas nós temos a ausência de uma mentalidade vencedora em alguns desses atletas.
O atleta ele não pode apenas querer chegar na competição internacional. Ele tem que querer chegar na medalha. E esse desejo tem que ser um desejo genuíno. E isso daí é uma coisa que a gente ainda não tem em todos os atletas. Nós temos isso naqueles que estão hoje performando. Por exemplo, se você olhar Caio Bonfim, se você olhar Alisson dos Santos, se você olhar Isabela, você vai ver que a postura deles é a postura de alguém que está buscando a medalha a nível mundial e olímpico, né? Uhum. Eles não estão buscando apenas a participação na competição internacional. E isso daí é uma coisa que a gente precisa avançar, né? Ao mesmo tempo, a gente está vivendo um período de uma dificuldade estrutural. Chega uma hora que o atleta precisa ter um suporte que ele seja um suporte de longo prazo, estável. A falta de estabilidade para o atleta performar, na minha opinião, hoje é o principal desafio do atletismo brasileiro. Porque, assim, o caminho para o atleta chegar, ele já foi identificado por pesquisas que são clássicas na literatura mundial, né? Geralmente, um atleta, para sair da iniciação ao nível olímpico, ele precisa treinar no atletismo por volta de 8 a 12 anos, a depender do nível técnico da prova, da complexidade técnica, aliás, da prova. E aí, qual é o desafio? É manter esse atleta treinando de 8 a 12 anos, focado em treinar. Hoje, o nosso atleta, ele enfrenta desafios, poxa, como é que eu vou fazer para ajudar no sustento de casa? Como é que eu vou fazer para ir para a faculdade ou para o treino? Como é que eu vou fazer para ir para uma competição nacional? E aí ele passa mais da metade do tempo de uma temporada superando essas dificuldades. Tentando sobreviver, né, presidente? Tentando sobreviver. E aí o que acontece? A falta de estabilidade é o que dificulta para o nosso atleta. Ele acaba a temporada, ele não sabe com certeza se ele terá uma temporada seguinte. Entende? A gente, se você olhar estatisticamente, eu faço muitos estudos estatísticos por conta aqui das minhas raízes de estudo, você vai ver que quando a gente chega com o atleta no sub-20, a gente tem dificuldade de manter o atleta depois do sub-20 dentro da carreira. Se você olhar, por exemplo, nos estados do Sul, isso é muito característico, porque chega a hora ali do corte. Ou ele vai para o alto rendimento, ou ele vai estudar para ele poder ir para a vida real, né, vamos dizer assim. E aí a gente perde um potencial enorme, porque o atleta do atletismo não é aos 20 anos que ele vai performar no nível internacional. A idade média da performance internacional é 25 anos de idade. Então, como é que a gente faz dos 19 aos 25 com o atleta? Não tem como a gente deixar só o primeiro, o segundo ou o terceiro do ranking. Hoje os programas de apoio, eles se baseiam em apoiar os 3 primeiros, né? Mas você não vai conseguir melhorar a modalidade como um todo, porque você precisa de uma massa de desenvolvimento para você poder chegar lá. Por exemplo, nos Estados Unidos, é relativamente normal o atleta correr uns 100 metros abaixo dos 10 segundos, né, um atleta de alto rendimento, porque ou ele faz isso ou ele não entra na final do campeonato. Então existe uma grande massa de competidores de um alto nível. No Brasil, a gente não consegue manter uma massa de competidores no alto rendimento. Porque para surgir aquele atleta extra classe, né? Aquele diferente, né? Porque se você não fizer isso, aquele atleta que aparece fora da curva, você acaba tendo que fazer um investimento 3 vezes maior para você fazer esse atleta performar, porque ele não tem uma referência. Entende? Agora, se a gente tem uma massa de competidores no mesmo nível técnico elevado, será natural
que a gente tenha atletas de um nível mais elevado, né? E é Então, justamente, isso é importante. viu, presidente? E é justamente essa uma das minhas lutas, tá? Porque, como eu lhe contei aquele dia, né? Eu nunca fui atleta de alto rendimento, né? Eu fundei um clube que é bem grande hoje, a INR é um clube que tem quase 300 atletas, né? É um clube bem grande, um clube que aqui na nossa região, para o senhor ter ideia, não tem pista de atletismo. A pista aqui da nossa cidade, ela é de brita, e eu fui hoje de manhã lá, porque a gente tem o Sub-9, né? Nós temos o ANR Kids, que é para crianças de 6 a 9 anos, né? E as crianças estavam treinando lá e a pista ela era de brita, estava toda molhada, né? Encharcada, né? Então, a gente não tem pista de atletismo aqui com condições das crianças treinarem ou as atletas performarem. Eu até acho que os atletas aqui da região vão até muito longe, né? Tem uma atleta nossa que é vice-campeã brasileira nos obstáculos, né? Ela treina na cidade dela que nem pista de brita tem, né? Quer dizer, olha só as dificuldades que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, né? De estrutura. Para o senhor ter ideia, a pista pública mais próxima da nossa cidade aqui está a exatos 462 quilômetros. Para o senhor ter ideia. Isso é uma coisa que ela é determinante, né, para o desempenho. Não porque, assim, a ausência da pista te impossibilita de treinar, não é isso. Tanto é que vocês têm resultados sem ter a pista. Mas a pista de atletismo te proporciona uma qualidade melhor, menores né? dificuldades de adaptação. Né? E também te proporciona um negócio chamado perspectiva, né? Quando você olha um ambiente humilde todo dia e não tem melhora, a sua perspectiva de futuro fica reduzida. Quando você vê algo melhor, a sua perspectiva de futuro amplia-se. Então, a gente vê isso claramente, você na sua experiência deve ter visto muito. Você pega um atleta que está iniciando, aí você leva ele para um campeonato brasileiro. Aí ele chega lá, faz uma viagem, fica numa hospedagem, vivencia uma competição estruturada, vivencia o desafio junto com atletas e vê que ele pode. Ele volta diferente. Ele volta diferente por quê? Porque ali você ampliou na mente dele as perspectivas de aonde pode chegar. Entende? Então é muito importante você ter isso, né? E a pista também te proporciona, né, um trabalho com menor esforço em coisas que não são do treino. Por exemplo, eu treinei 20 anos como atleta de rendimento. Eu só tive nos meus 20 anos menos de 2 anos onde eu não precisei fazer nenhuma adaptação para treinar. Quando eu fui para os Estados Unidos treinar, eu treinei lá em 2012, um mês lá, eu treinei 3 semanas onde eu não precisei fazer nenhuma adaptação. Fazia 9 treinos por semana e eu voltei e tive uma melhora estrondosa. Não teve magia. Vou lhe dar mas um exemplo. Eu não precisei adaptar nada. Vou lhe dar um exemplo que aconteceu ontem ali na INR, né? Tinha chovido, acho que foi domingo que choveu, e a pista estava bem úmida ainda, né? Tava bem úmida. Ela tava, acho que tinha chovido sexta ou sábado. A pista tava meia úmida ainda e tinha um atleta nosso que tinha que fazer um teste, que vai para o Brasileiro Sub-16. Ela é uma das melhores do Brasil hoje, tá entre as 8 melhores, né? E aí ela tinha o teste para fazer, e na última barreira do teste, dos 300 metros, tava meio úmido o chão, né? E ela foi saltar e bateu com o pé na barreira, entende? Então é isso que tu tem uma pista de atletismo, uma estrutura bem feita, tu evita de ter esses percalços, sabe? Então, claro. Tem um grande problema no Brasil isso, sabe? Vou lhe dar exemplo, construíram uma pista agora com dinheiro público ali na Universidade Federal de Santa Maria. Chega ali, a pista está cadeada. A pista está com uma corrente, ninguém pode usar, foi feita com dinheiro público, né? A pista está a 200 quilômetros daqui, né? Às vezes os nossos atletas têm algum parente lá e vão lá, eles têm que pular um muro para chegar na pista. Olha só o absurdo. Esse é um outro problema que ilustra o quanto que a gente precisa ter mudanças culturais, né?
Porque você vê, quando eu fui treinar nos Estados Unidos, também me chocou isso. Eu cheguei lá e a pista de lá e de um monte de lugares, você chega lá, você não precisa pedir para ninguém. A pista está lá aberta para uso, a sala de materiais está aberta, você vai lá, pega o material, usa, qualquer dia, qualquer hora. E como eu sou uma pessoa de natureza curiosa e pouco crente nas coisas, para mim, eu preciso ver para crer. Então, me falaram que à noite podia treinar, eu fui 11 horas da noite ver. Realmente, tudo aberto e pessoas treinando. Sábado, à tarde, sim, treinando. Domingo, treinando. Então, isso facilita muita coisa. Porque só de você não precisar ter que se justificar burocraticamente, pedir para alguém, não sei o que lá, isso já te facilita e te motiva. Quer dizer, reduz a quantidade de barreiras para que você possa praticar o atletismo. Aqui no Brasil, por conta da nossa ainda limitação nessa questão cultural, você praticar atletismo no Brasil, você tem que ser guerreiro, né? Porque você precisa superar uma série de coisas. As pessoas ou entidades que se sentem donas das pistas, as pessoas e entidades que se sentem donas dos materiais, as dificuldades de adaptação, porque você tem que adaptar sempre coisas que estão faltando. Tudo isso você vai tendo que, né, superar, e você acaba gastando mais energia nisso do que no treinamento, né? Porque a energia mental que você põe nisso, ela falta para você. E o esporte, o atletismo, né, é o esporte do detalhe. Por exemplo, se você Falei correr... isso ontem, viu, Joel? Ontem, quando a menina acabou o teste, eu disse pra ela assim, ó, tu tá num funil que essa medalha nacional vai ser detalhe. Vai Isso. ser detalhe. Tu tem só que você atentar pensar, detalhes. né? Faz uma analogia. Um atleta que corre 10,50 no 100, no Brasil hoje, adulto, ele é mediano, né? Ele não está entre os 20 do ranking brasileiro. Se ele correr 2,5% melhor, 2,5%, ele vai correr 10,25. 10,25 ele Tá entre os 10 melhores. finalista. Se ele melhorar mais 1%, ele correu 10,15, ele disputa a final do Troféu Brasil. Percebe? Então a diferença entre o 20º do ranking e o 8º É detalhe. é de 3%, 3,5%, né? Então a diferença entre um atleta que arremessa 19 e o atleta que arremessa 21 é 10%. Né? Então 10% faz entre você ser um atleta comum e você ser um finalista olímpico. Então o atletismo é o esporte do detalhe. Né? Então a gente precisa ter atenção para que a gente possa reduzir o que for possível dos entraves para que os nossos atletas possam performar. O nosso desafio aqui em São Paulo, que a gente vem trabalhando há vários anos, é esse: é de proporcionar as melhores condições que nós pudermos para que nossos atletas possam performar. E tem dado certo. A gente veio cuidando de várias questões dessas que hoje geraram um ambiente propício para que a gente tenha resultados, entende? Que legal. Quantas equipes tem federadas no estado de São Paulo? Hoje são 71. 71? Ativas, sim. Quando eu iniciei a presidência aqui, eram 20. Agora legal, são 71. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, assim, por exemplo, o Campeonato Paulista, assim, vamos supor, uma equipe vai participar lá. Ela paga a inscrição pela equipe, por prova, como é que funciona? São Paulo, a gente criou um modelo que é o seguinte: o clube paga uma anuidade. Essa anuidade proporciona vários serviços, vários benefícios. Então, a equipe paga a anuidade, todos os atletas dela podem ser inscritos em quantas competições quiserem dentro do ano, sem pagar nada mais por isso. Só paga anuidade. Só paga anuidade. Então a inscrição desses atletas está vinculada à anuidade do clube. E como é que é cobrada essa anuidade? É por quantidade de atletas? Como é que funciona? Não, é um valor fixo. Esse ano aqui a nossa anuidade é 16.500. Então o clube paga esse valor
à vista ou parcelado. E aí, Participa de tudo. todos os atletas que ele tiver podem competir nas nossas competições de pista e campo e cross-country sem pagar uma inscrição. O atleta que não é federado num clube paulista, ele paga R$ 110 para competir. Então, financeiramente, é muito vantajoso você ser federado. E quanto mais atletas a equipe tem, mais barato fica. Então, por exemplo, uma equipe que tem 40 atletas, o custo é de 16.500 dividido por 40. Se a equipe tem 200 atletas, o custo é 16.500 dividido por 200. Claro. Muito melhor, né? Então, isso fez com que a gente tivesse um aumento do número de equipes, tivesse um aumento do número de atletas e a gente tivesse um aumento do nível técnico das competições. Claro. Presidente, deixa eu lhe fazer uma pergunta. O senhor está presidente da Federação Paulista até quando? Dezembro de 2028. Até 2028. O senhor tinha sido, nessa última eleição para a CBAT, candidato, né, presidente? Sim, fui candidato. Nossa candidatura vinha muito sólida. A gente estava debatendo um novo modelo de atletismo. O que o meu grupo vinha trazendo de proposta, que a gente trouxe aqui para São Paulo e que a gente vinha debatendo a nível Brasil, é uma constatação. O esporte brasileiro mudou. E o atletismo é uma modalidade que tem resistido a querer se modernizar. Isso eu sempre falei, viu, Joel? Eu acho que uma das coisas que a equipe que eu era presidente deu certo é porque eu não era do atletismo, entendeu? Sim, eu porque você trouxe ideias, uma visão com uma lógica, né, mais viável. Então, nós trouxemos essa lógica de mercado para a federação. Então, hoje a gente cuida da Federação Paulista como se a gente cuidasse de uma empresa com fins lucrativos. Então, o processo, por exemplo, de filiação, que antes era conduzido como se fosse uma autarquia, hoje não. Hoje é conduzido como se fosse um produto da federação. E as pessoas que a gente atende, nós atendemos hoje com a visão de atender o cliente. Né? Então, por exemplo, você entra numa loja, numa boa loja, uma loja tem muito interesse em te tratar bem, te atender bem, de atender todas as suas necessidades para que você possa ser um cliente recorrente. Nós fazemos a mesma coisa em São Paulo. Então, qual é o retorno disso? As pessoas querem competir e aí, consequentemente, as equipes vão pagar as anuidades para que essas pessoas participem. E aí a roda gira. Então, isso fez nós sairmos de 20 equipes para 71 equipes. Fez a gente sair de 1.000 atletas para 3.600, que é o que a gente tem hoje. Né? Fez a gente sair de 16 competições para 42 competições, que é o nosso calendário hoje. Eu, inclusive, viu, vou lhe dizer que eu acompanho o site da Federação Paulista, viu? Sim. Viu, presidente? O tempo que eu tenho livre, eu fico olhando sites, né, para ver as marcas dos atletas, entendeu? Então eu cuido muito da Federação Paulista, né? E até teve campeonato Sub-16 essa semana que passou, a hora que o senhor publicou, acho que eu fui a primeira pessoa que viu o resultado. Muito legal. E assim, estamos preparando novidades. Daqui a uns meses aí, nós contratamos 2 empresas de tecnologia para a gente mexer nisso e deixar a experiência de visualização muito melhor. Né? Então, nós estamos uma empresa para cuidar do compliance da nossa entidade e a outra para cuidar da velocidade da informação de competição. Importante. Então, em breve nós teremos ainda mais novidades, mas hoje a gente tem todos os resultados de nossas competições, né, divulgados lá. Na competição, você tem acesso a um link via QR Code, então você coloca seu celular na frente do QR Code lê e você tem o link e a partir dali, assim que o resultado é homologado pelo diretor da prova, ele vai lá para o nosso link e você consegue acessar em tempo real. Né? Então E me diz uma coisa. Muita tranquilidade. O senhor pretende ser candidato novamente à presidência da CBAT? Eu não desejo, não posso te afirmar, porque daqui até 2029
inúmeras coisas podem ocorrer, né? Mas é uma vontade que hoje eu tenho, baseado no que a gente fez em São Paulo e que a gente sabe que podemos fazer muito mais a nível Brasil, né? O atletismo brasileiro tem um potencial gigantesco que hoje não está sendo trabalhado, né? A corrida de rua, por exemplo, é uma das práticas mais realizadas no país e a CBAT não faz nada para atuar nesse mercado. Nós aqui em São Paulo, por exemplo, temos uma aproximação forte com o mercado de corrida de rua e os resultados são muito importantes, muito interessantes. Eu lhe confesso que isso é uma coisa que me chamou a atenção quando eu fundei a NR, né? Porque a NR, o nome dela, Associação Noroeste Runners. Quando ela foi criada para ser uma equipe de corrida de rua. Mas aí em 2020 eu vi assim, a corrida de rua é importante, mas a pista também é importante. Claro, né? Sem dúvida. Mas assim, eu via que alguns profissionais que eram da pista, eles tinham resistência com relação à corrida de rua. Foi difícil para mim, sabe, presidente, convencer eles que a corrida de rua é importante, traz mídia, traz patrocinadores, traz visualização de marca, entendeu? Hoje, por exemplo, a NR hoje, sem sombra de dúvida, é a principal equipe de corrida de rua, olha, me atrevo a dizer, do Paraná para baixo, né? É a principal equipe de corrida de rua que existe nesses 3 estados, entendeu? Em termos de resultados, entende? Aqui no Rio Grande do Sul, sem sombra de dúvida. E mesmo assim, a gente é forte na pista. E isso agrega as marcas virem querer estarem juntos. Hoje nós temos aqui em São Paulo vários patrocínios que são fruto da nossa interação com a corrida de rua. Então nós fechamos agora recentemente um contrato com a Monaro, uma super empresa que produz camisetas de corrida de rua. Eles são especializados em camisetas de corrida de rua. Estão patrocinando o uniforme da nossa arbitragem. Fechamos com a Yakult, patrocínio para a gente poder fornecer suplemento alimentar para os nossos atletas na competição. No Campeonato Paulista agora nós tivemos distribuição de Tafman gratuitamente na competição para todo mundo. Nós tivemos aqui num evento patrocinador Fotop, empresa que faz fotografia em eventos de corrida. A Baixa Pace, uma empresa que faz óculos voltados para o corredor de corrida de rua. Estamos fechando agora um patrocínio, vamos divulgar semana que vem, com uma marca muito importante que está vindo para o mercado de running. E a gente está fechando com eles uma parceria importante. Então, assim, todos esses... A NR, viu, por exemplo, o senhor tem ideia, a NR tem parceria com a Adidas. Então, para você ver como que é possível. A questão para isso você tem que ter uma visão empresarial. Você tem que tratar o atletismo como um capital cultural, midiático, para que você possa usufruir desses benefícios. Nós fizemos isso aqui e a gente tem tido o retorno disso. Então, por exemplo, se você entrar no nosso site, você entra lá, corridas de rua. Você vai ver lá todas as corridas de rua com permit no estado de São Paulo, mês a mês, ano a ano. Né? Além disso, você vai ver lá a súmula de resultados e vai ver também o relatório técnico da prova. Que legal. Então isso daí aumentou assim muito a qualidade das corridas, porque fica exposto lá quando uma corrida tem ou não tem qualidade, o resultado dela, a oficialização disso, e isso gera benefício para nossos atletas. As empresas passaram a ver o quanto isso é importante. Nós fizemos, por exemplo, esse ano o Prêmio de Excelência de Corrida de Rua para reconhecer empresas e prefeituras que apoiam a corrida de rua, e foi um sucesso estrondoso, porque a gente analisa e premia de acordo com nossos relatórios técnicos. Então, a tomada de decisão do árbitro é que avalia a empresa. Então, isso aumenta a preocupação da empresa de cuidar da corrida, porque o árbitro vai estar vigiando todas as nossas corridas,
todas as que a gente homologa têm arbitragem. Então, assim, é uma segurança para o organizador, é uma segurança para o atleta, é uma segurança para a entidade, e isso repercute positivamente para a nossa modalidade, e os benefícios, eles se refletem na pista. Do mesmo jeito que quando a gente tem um sucesso na pista, se reflete no mercado de corrida de rua. Claro. Então, é uma união de setores que só faz bem para a modalidade, né? Então, e a gente colhe aqui muitos frutos disso. Então tá, seu Joel, quero, em nome de todo mundo que está nos assistindo, dos nossos patrocinadores, quero lhe agradecer, já lhe fazer o convite novamente, daqui uns meses vou chamar de novo o senhor, que Claro. o senhor entende muito de atletismo, de gestão esportiva, né? Super importante a gente conversar com pessoas como o senhor. Esse foi o Falando de Atletismo com o presidente da Federação Paulista de Atletismo, senhor Joel de Oliveira. Muito obrigado pela presença, presidente. Obrigado, tudo de bom para vocês. Viva o atletismo! Viva o atletismo, um abraço pro senhor. Falando de Atletismo, na Unijuí FM. Esse foi o Falando de Atletismo dessa semana, sempre para os nossos patrocinadores, né? Cadilhas Esportes, Instituto de Oncologia de Ijuí, Overtake Store, Run Sports e Movies Indústria de Suplementos. Curtam, compartilhem, né, pelas suas redes sociais e nunca se esquecendo que esse aqui é um programa para o atletismo do nosso estado e da nossa região. Muito obrigado, hein, pessoal. Falando de Atletismo, na Unijuí FM.